Olá! Nesta aula e na próxima, nós vamos destrinchar o fluxo de caixa. Um dilema muito comum dos empresários nos tempos atuais é que eles sabem que a empresa gera lucro, mas falta dinheiro para pagar as contas do dia a dia. A ferramenta que facilita compreender essa situação é o fluxo de caixa. A falta de capital de giro é o principal problema para a maioria das pequenas e médias empresas. Esse problema indica desequilíbrio nas entradas e saída de dinheiro da empresa. Bom, vamos começar a fazer uma análise, né? Nós temos aqui o fluxo de caixa de uma empresa comercial. Então, veja bem, quando a gente quer fazer o fluxo de caixa, nós temos que mostrar como que o dinheiro entrou e como que o dinheiro saiu da empresa. Esse é o objetivo principal. Então, nós temos aqui os recebimentos operacionais. Nesses recebimentos operacionais, nós vamos colocar todas as entradas de dinheiro, mas as entradas operacionais. Entrada de dinheiro por meio de financiamento, aporte de capital, não vai ser aqui, vai ser lá mais embaixo. Então, aqui são os recebimentos operacionais. Isso é muito importante para a gente fazer a análise, porque se nós entramos aqui com dinheiro não operacional, por exemplo, com entradas de financiamento, aí na nossa análise vai ficar prejudicada. Nós vamos concluir que o caixa bruto está razoável, mas na realidade ele não vai estar. Então é fundamental que nós colocamos aqui os recebimentos operacionais. Então aqui são as entradas relativas à operação da empresa. Então nós temos o que aqui? Venda à vista, recebimentos em carteira e descontos de recebíveis, né? A empresa ela pode levar ao banco os seus valores a receber, que o banco antecipa esses recebimentos, claro, cobrando juros, né? Bom, então aqui nós temos as nossas entradas operacionais e aqui nós temos os pagamentos de mercadorias. Então, as entradas, os recebimentos operacionais estão aqui. Agora, nós vamos para os pagamentos das mercadorias. Nos pagamentos das mercadorias, nós temos pagamento aos fornecedores e nós separamos aqui os pagamentos de fretes. Depois, nós temos pagamento de impostos. Essa empresa aqui, ela é uma empresa que está classificada no regime de lucro presumido. Então, esses impostos aqui são relativos às vendas. Então, nós temos aqui o ICMS, COFINS, PIS, contribuição social e imposto de renda. Se a empresa está no lucro real, essa contribuição social e imposto de renda, ela vai entrar lá embaixo, ela não entra aqui, porque ela não é relativa a impostos sobre vendas, ela é relativa a impostos sobre lucro. Bom, mas vamos lá. Então, aqui agora nós temos o caixa bruto. O que é o caixa bruto? O caixa bruto vai ser os recebimentos operacionais, menos os pagamentos das mercadorias, menos os pagamentos de impostos. Aqui é só arrastar a fórmula para cá, que é a mesma coisa, né? Bom, depois nós temos aqui as despesas gerais e administrativas, temos as despesas comerciais, e aí nós temos o caixa operacional. O que é o caixa operacional? É o caixa bruto menos essas duas despesas aqui. Nós temos o caixa operacional. Depois, nós temos pagamentos de despesas não operacionais. Então, as despesas não operacionais consideradas aqui são juros, investimentos, multas e impostos, que é um refinanciamento de impostos. Esse refinanciamento, esses impostos aqui, eles foram operacionais em épocas passadas. Nesse exercício que nós estamos levando em consideração, ele não é operacional.
né? Então, por isso que está aqui nas despesas não operacionais. E aqui nós temos o caixa líquido, que é o pagamento, que é o caixa operacional, menos o pagamento das despesas não operacionais, que é essa soma aqui, ó, né? Esse pagamento de despesas não operacionais vai ser essa soma toda aqui. Bom, depois nós temos a amortização de empréstimos, que são os pagamentos, né, de empréstimos, pagamentos para sócios, aporte de capital, quando houver, entradas de novos financiamentos, e nós temos o caixa final do mês. O caixa final do mês é o caixa líquido, menos a amortização de empréstimos, menos pagamentos para sócios, mais o aporte de capital e mais entradas de novos financiamentos. E aqui nós temos o caixa do mês anterior e o caixa acumulado. O caixa acumulado vai ser o caixa final do mês mais o caixa do mês anterior. Bom, então, aqui nós percebemos que a empresa ela tem alguns problemas olhando esse fluxo de caixa aqui. Ó. Veja bem, esses fornecedores aqui, esses fornecedores eles estão muito pesados em relação aos recebimentos. Então, dá para a gente perceber isso, né? E a melhor maneira da gente perceber que esses fornecedores estão pesados vai ser olhando os percentuais que nós vamos ver daqui a pouco. Bom, mas veja bem aqui, o caixa bruto da empresa, o caixa bruto ele está caindo, né? Então, pelo fato do caixa bruto estar caindo, isso gera uma preocupação, porque o caixa bruto nada mais é do que os recebimentos operacionais, menos pagamentos de mercadorias e menos pagamentos de impostos. Então, abaixo do caixa bruto, nós vamos ter várias despesas, né, que terão que ser pagas. Então, se esse caixa bruto tiver em queda, possivelmente a empresa vai precisar de recursos, né? O caixa operacional aqui, veja bem, o caixa operacional da empresa, no primeiro mês, a empresa recebeu 10.865 a mais do que pagou, né? Então, teve um caixa operacional positivo. E em todos os meses, esse caixa operacional deveria ser positivo. Mas aqui o caixa operacional do segundo mês está negativo, né? Então, a operação da empresa aqui gerou um pagamento a mais de 19.522 mais do que os recebimentos. E aqui, R$32.548 a mais de pagamento do que recebimento. Então, sem dúvida nenhuma, esses pagamentos aqui de cima, eles estão muito pesados em relação aos recebimentos, né? E os pagamentos, os maiores pagamentos aqui, sem dúvida nenhuma, são os pagamentos aos fornecedores. Bom, depois do caixa operacional, nós temos os pagamentos de despesas não operacionais aqui. Ó. O caixa líquido da empresa ficou negativo no primeiro mês de 25.531, no segundo mês 52.636 e no terceiro mês R$ 65.833. Então, sem dúvida nenhuma, essa empresa vai precisar de um empréstimo aqui, né? Ela precisou de um empréstimo no mês 1, senão ela não daria conta de pagar os seus compromissos. Bom, mas vamos analisar aqui os percentuais do fluxo de caixa aqui. Ó. Então, nós temos aqui os recebimentos operacionais, todos os percentuais aqui são em relação aos recebimentos operacionais. Então, vamos ver aqui, ó, os pagamentos aos fornecedores.
Então, nós temos, no mês 1, a empresa pagou aos fornecedores 52,08% do que recebeu. No mês 3, esse percentual já foi 67% do que recebeu, né? E um outro grande problema aqui, que a empresa, né, tendo um caixa operacional aqui muito baixo no primeiro mês e negativos nos outros meses, então veja bem, isso quer dizer que a empresa não está fazendo caixa para pagar a sua própria operação. E além do mais, ela fez investimentos, né? 12% dos recebimentos, 13%, quase 14% dos recebimentos foi de investimentos, né? Então, nós temos aqui, né, de investimentos, ó, nos investimentos aqui, ó, 30 mil, na faixa de 30 mil reais de investimentos sem poder, né? Porque ela está com caixa, já um caixa operacional negativo, e já está fazendo, e ainda, além do mais, fazendo investimentos sem poder, né? Porque o seu caixa operacional já está negativo. Bom, então, esses são os dois problemas muito sérios que essa empresa tem que corrigir. Ela tem que gerenciar melhor o seu estoque, né? O pagamento de mercadorias, né, de fornecedores em relação aos recebimentos está muito pesado, e isso não é bom, né? Porque esse percentual está aumentando cada vez mais e está comprometendo tanto o caixa bruto quanto o caixa operacional da empresa. E, além disso, a empresa está fazendo um investimento em hora errada, né? Isso, por causa disso, a empresa teve que fazer um empréstimo aqui de 200 mil reais. Entrou com financiamento aqui de 200 mil reais, né? Então, para a manutenção da liquidez da empresa, deve haver um equilíbrio entre as receitas e despesas. Isso aí nós não podemos abrir mão disso. Se não acontece esse equilíbrio, a empresa vai ter dificuldade de pagar as suas contas e vai ter que recorrer ao mercado financeiro, que é muito caro, né? E o fluxo de caixa, ele auxilia o planejamento das entradas e saídas futuras de dinheiro. Então, se nós temos um fluxo de caixa, nós podemos fazer um planejamento. Quanto que nós precisamos de vender? Qual que é a nossa necessidade de venda? Quanto que nós podemos gastar? Será que nós podemos fazer investimentos? Quanto de investimento que nós vamos poder fazer? Como que nós devemos comprar? Qual vai ser a época melhor para a gente fazer pagamentos ao longo dos meses, né? Então, é fundamental essas análises para que a empresa tenha uma saúde financeira, né? E nós temos que lembrar que as empresas não pagam as suas contas com o lucro apurado na demonstração do resultado. A empresa paga as suas contas com o caixa, né? E é impossível dizer se uma empresa tem uma boa saúde financeira sem olhar para a evolução do seu caixa ao longo do tempo. Então, é isso que nós precisamos de fazer. Na próxima aula, nós vamos fazer uma evolução aqui do fluxo de caixa, né? Nós vamos fazer um planejamento para que a gente faça uma projeção do fluxo de caixa. Então, até a próxima aula.